Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caso super complexo e muito importante que caiu na prova do Revalida de 2022.2. É um cenário que, olha, testa não só o nosso conhecimento clínico, mas principalmente a nossa firmeza ética. Vamos decifrar isso juntos. Tudo começa com um evento bem súbito, catastrófico mesmo, que vai dar o tom para tudo que vem depois. E aqui está o ponto de partida. Uma mulher jovem, 34 anos, aparentemente saudável, e de repente, a vida dela muda completamente. A partir daqui, o tempo começa a correr contra a equipe médica. Logo na ambulância, os sinais já são bem graves, né? Apontam para uma lesão neurológica seríssima. Reparem nessa combinação. Coma com Glasgow baixíssimo, as alterações nas pupilas, reflexos anormais. O quadro já se desenha bem preocupante. E no hospital, a tomografia vem para confirmar os piores medos. Uma hemorragia cerebral maciça, gigante, causada pela ruptura de um aneurisma. É um diagnóstico devastador. E em apenas 24 horas, mesmo com cirurgia, com todo o cuidado na UTI, a paciente evolui para a pior pontuação possível na escala de coma de Glasgow. Glasgow 3. Isso indica uma ausência profunda de função cerebral. É exatamente nesse ponto que a crise deixa de ser só clínica e se torna uma crise humana, sabe? E o médico fica ali, no meio de uma verdadeira encruzilhada ética. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, o marido pedindo para interromper tudo, respeitando um desejo prévio da esposa. Do outro, a mãe, se apegando àquela ideia de que, enquanto há vida, há esperança. Dois pedidos que vêm do amor, do luto, mas que são opostos. E agora? A resposta precisa ser muito bem fundamentada. Bom, vamos então analisar qual seria a resposta correta, a resposta que a prova espera, do ponto de vista ético e legal. Vamos começar pelo pedido do marido. Primeiro de tudo, a gente precisa dar nome às coisas. O que o marido está pedindo, tanto do ponto de vista legal quanto ético, se enquadra na definição de eutanásia. E aí vem o ponto crucial. O artigo 41 do nosso Código de Ética Médica é claríssimo, não deixa margem para dúvida. A eutanásia é proibida no Brasil. Ponto. Então, essa tem que ser a base da resposta do médico. Agora, vamos olhar para o pedido da mãe. O que ela pede, de continuar tudo a qualquer custo, se aproxima de um outro conceito, a distanásia. É a chamada obstinação terapêutica, continuar com tratamentos que só prolongam o processo da morte. Mas atenção aqui, porque isso é fundamental. O gabarito oficial da prova apontou como resposta correta o termo ortotanásia. Ortotanásia é a prática de permitir que a morte aconteça naturalmente, sem adiantar, mas também sem prolongar a vida com medidas que já não têm mais efeito. É uma diferença sutil, mas que na prova vale o ponto todo. Ok, com as questões éticas mais ou menos encaminhadas, o foco agora muda. A gente precisa seguir o protocolo clínico para determinar o estado real da paciente. E esse protocolo não é brincadeira, ele é super rigoroso. Envolve, olha só, 2 exames clínicos completos feitos por médicos diferentes que não podem ser da equipe de transplantes, tudo isso para garantir que não tenha nenhuma chance de erro ao se diagnosticar a morte encefálica. É um processo muito sério. E além de toda a parte clínica, o protocolo exige um exame complementar para ter a prova final da ausência de atividade no cérebro. As 4 opções válidas que tem que saber para a prova são essas que estão aí na tela. Agora, vamos imaginar como esse caso apareceria numa estação prática do Revalida. Como esses conceitos todos seriam testados ali na hora, na prática. O cenário é tenso, uma UTI, e a sua tarefa é comunicar a gravidade da situação para a família e explicar os próximos passos. É uma prova de comunicação sob pressão, misturando a explicação clínica com toda a orientação ética que a gente já viu. Mesmo num caso agudo como esse, fazer uma anamnese direcionada é chave. Essas perguntas que estão aí, elas ajudam a montar o quebra-cabeça, a construir um quadro clínico mais completo, o que é sempre bem visto pelos examinadores. Agora, vamos dar um passo atrás e analisar como o INEP, com uma única questão, consegue avaliar uma gama enorme de competências médicas. Olhando essa tabela fica muito claro, né? Para tirar a pontuação máxima não basta saber medicina, é preciso entender da lei, da ética e, claro, conhecer o protocolo nos mínimos detalhes. Cada item da questão cobra uma coisa diferente. Para fechar, vamos resumir esse caso todo em algumas dicas de ouro, aquelas lições essenciais para se dar bem na prova do Revalida. Então anotem aí, saber a diferença clara entre eutanásia, distanásia e ortotanásia, ter o artigo 41 na ponta da língua, decorar o protocolo de morte encefálica e os 4 exames e, claro, treinar muito a comunicação. São pontos que não dá para negociar. E a gente termina com essa reflexão
que vai muito além da prova. Encontrar esse equilíbrio entre o que o paciente queria, o que a família deseja e o que a lei e a nossa ética nos permitem, talvez seja um dos maiores desafios da nossa profissão. Dominar isso não é só para passar no exame, é a essência de ser um bom médico.